Bom, eu sempre tenho reportagens especiais e agora eu mesmo fiz essa reportagem e quero compartilhar com você. Quando eu vi o vídeo dessa moça, me encantou o coração. Hoje é o dia do refugiado. Quem é a mulher que sonhava se tornar refugiada em busca de uma vida melhor? Gotino, como assim? Quem quer se tornar refugiado? O refugiado é aquele que tem que sair da sua terra natal. O refugiado é aquele que tem que fugir por conta de uma guerra civil, de problemas, abandonar a sua própria casa. Essa mulher sonha em ser refugiada, só para você entender como é a vida dela. Quem é a mulher que viveu 30 anos sem pátria? A mulher que lutou por 3 décadas em busca de uma certidão de nascimento. A mulher que nunca teve um RG, um CPF, um passaporte. Quem é a mulher que nasceu no Líbano, foi viver na Síria e se tornou apátrida? Sabe o que é apátrida? As pessoas sem pátria, impedidas de ter uma nacionalidade e que, por consequência, têm uma vida sem os direitos básicos que nós temos. Hoje você vai conhecer Maha Mamo. É agora. Você vai descobrir o que o Brasil tem a ver com essa história. Você vai ao dentista, você vai ao médico? Ela não podia. Você vai viajar? Ela não podia. E ela andando pela rua, ela tinha muito medo de ser parada pela polícia, porque ela não tinha sequer um documento para apresentar. Quem é esta mulher que passou por tudo isso? E o que o Brasil tem a ver com essa história? Agora, na tela do Balanço. Olá, meu conterrâneo Gotino. Eu sou a Maha Mamo, a primeira apátrida a ser naturalizada brasileira. Para conhecer a história de Maha Mamo, precisamos voltar no tempo há mais de 30 anos. Kifa Nachar é muçulmana, uma mulher que se apaixonou por um homem chamado Jean Mamo. Mas Jean é cristão. E por conta desse relacionamento proibido, eles fugiram para o Líbano. Lá tiveram 3 filhos: Sued, Maha e Ed. Maha nasce em Beirute, capital do Líbano, mas não pôde ser registrada como libanesa porque o país, como a maioria das nações, concede a nacionalidade pelo sangue e não pelo território onde se nasce. Maha teria então que assumir a origem dos pais sírios. Mas como o casamento não era permitido, isso não foi possível. Na Síria, o casamento interreligioso entre muçulmano e cristão não é aceitável. O resultado dessa situação jurídico-religiosa foi a de uma família sem pátria. Significa sem certidão de nascimento, sem passaporte, sem RG, sem CPF, sem documento nenhum que fala legalmente quem você é. Ou pior, filhos sem pátria. Maha e seus irmãos não pertenciam a lugar algum, não eram sírios nem libaneses. Ficaram sem pátria, sem registro, sem documentos e sem direitos. Tiveram que lutar pelas questões mais elementares de cidadania, como frequentar uma escola, ter acesso a hospitais ou desfrutar da liberdade de ir e vir, como a própria Maha relata em uma entrevista exclusiva para a Record TV. A minha mãe teve que ir de uma escola para outra, até conseguir pedir favor para uma escola armênia deixar a gente estudar. E foi assim que eu comecei a estudar, tendo os mesmos professores, a mesma educação, numa escola armênia. E comecei a ter a educação e crescendo. Até que um certo ponto da vida, que você vira, né, adolescente lá, começa a ver, perceber que tem uma coisa diferente na minha vida. Eu jogava basquete. Aí me escolheram para me juntar para uma equipe profissional. Aí a pergunta foi: cadê seus documentos para a gente registrar? Não tinha nada. Maha, por conta dos conflitos, da instabilidade da região, ela tinha medo, por não ter documento, de ser confundida com terroristas. A maior preocupação minha não era de morrer de uma explosão, era de ser parada no blitz, ser considerada terrorista porque eu não tenho meus documentos a apresentar.
Então, tudo isso era a conjunção de muitas coisas que para mim falou, chega, agora é o momento de agir, agora é o momento de tentar mudar essa realidade, tentar existir realmente e tentar pertencer para qualquer país. Crescendo sem documento, sem uma pátria, sem oportunidades, mas se dedicando muito nos estudos, Maha começa a mandar cartas para vários países. E apenas um país lhe abriu as portas: o Brasil. Eu não tinha passaporte, mas o Brasil me deu um documento de viagem. A Embaixada do Brasil em Beirute me deu um documento de viagem que me permite sair do Líbano e entrar no Brasil. Maha e os irmãos vêm para o Brasil e vão morar em Belo Horizonte. E a família Fagundes abriram a casa deles para mim, para minha irmã e meu irmão. A família Fagundes é uma família muito simples também, que mora na periferia de Belo Horizonte. Deram um espaço para nós, pediram doações da igreja, conseguiram uma cama, conseguiram coisas pequenas para a gente começar a vida. Foi muito fundamental para saber que podemos contar com alguém. Falando 4 idiomas, formada na faculdade, diversos cursos, Maha, no Brasil, começa a trabalhar. Fazendo sabe o quê? Meu primeiro emprego foi panfletando nas ruas. Mas eu era feliz, porque era meu primeiro emprego legal que eu estava fazendo. Eu ganhava R$600. Eu tinha como pagar contas, comer e sobreviver, que é o mais importante. Nada desanima Maha, que começa uma nova caminhada, agora de muitas descobertas. Uma delas, muito marcante. Maha descobre que 10 milhões de pessoas vivem uma situação semelhante à dela. 10 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo sem uma pátria. Nesta caminhada de vitórias e conquistas, uma tragédia acontece. O irmão de Maha é assassinado aqui no Brasil. Eu perdi meu irmão numa tentativa de assalto. Tiraram nada dele, além da vida. Ele faleceu com 26 anos. O primeiro documento que ela e os irmãos recebem é a certidão de óbito de Ed. Naquele momento de dor e tristeza, um sinal de que toda a luta tinha valido a pena. Maha e a irmã percebem que são brasileiras. E a esperança volta a tomar conta desta família. A busca de um sonho que, na verdade, era a correção de uma injustiça social e humanitária. Maha percebe que ela começa a pertencer a um lugar, ao Brasil, que logo fica pequeno para ela, que hoje se considera cidadã do mundo. O artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Eu, Maha Mamo, falo todo ser humano tem direito a pertencimento. O pertencimento do jeito que eles conseguem ver, do jeito que eles conseguem olhar e sentir. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ela já está no Brasil há 8 anos. Hoje ela viaja o mundo, já conhece 26 países. Hoje ela é convidada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, num projeto ajudando pessoas que não têm pátria, ajudando pessoas que estão espalhadas por aí sem pertencer a um lugar. Olha o que ela se tornou, a importância que ela tem, ajudando pessoas, salvando vidas, colaborando com pessoas que não têm um documento sequer. E hoje ela está aí, rodando o mundo. Ela ama o Brasil por ter recebido, se apaixonou pelo pão de queijo, se apaixonou pelo nosso país, mas o que ela tem dentro dela é tão valioso e tão grande que hoje ela leva esse sorriso pelo mundo, explicando que os países precisam, sim, receber as pessoas, ajudar as pessoas, porque existem muitas pessoas precisando de pertencer a algum lugar, de ter um documento. Olha isso, que bela história. Maha, continue,
sendo um sopro de ajuda a essas pessoas pelo mundo, porque o teu coração é enorme, a tua vontade é enorme e a tua história é difícil, é dura, é triste, mas é também uma história de vitórias, de conquistas e de realizações. Amei a tua história, amei contar a tua história.